Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje teremos mais uma aula de geometria. Isso mesmo, meu amiguinho do quarto ano, mais uma aula de geometria. Mas é um assunto muito legal. De olho na tela. Aula de número 33, o eixo Geometria. Conteúdo: figuras geométricas espaciais, pirâmide, reconhecimento, representações, planificações e características. Habilidade: associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, e a nossa aula de hoje começa aqui nesse lindo cenário. Que cenário é esse? É o nosso Antigo Egito. E aqui, como você pode observar, nós temos o quê? As pirâmides. Isso mesmo, nossa aula de hoje começa aqui no Egito Antigo, porque nós vamos falar hoje sobre pirâmides, mas não apenas as pirâmides de base quadrada. Nós vamos falar de todas as pirâmides e as suas planificações e características, e também os seus elementos. Então vamos começar a aula de hoje, de olho na tela. Pirâmides. Definição: são poliedros construídos a partir de uma base poligonal, ok? Uma base poligonal e um ponto fora do plano. Onde se encontra essa base? São tridimensionais e, por isso, elas só podem ser definidas em um espaço em que possua 3 ou mais dimensões. Ok? Então, vamos dar uma pequena olhada aí na pirâmide, primeiramente. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui comigo. Bom, nós vimos aí na nossa definição que a pirâmide, como você pode observar, ela possui uma base poligonal. O que quer dizer isso? A base tem que ser um polígono, um ponto fora, e aí nós vamos conseguir definir a pirâmide. Professor, mas assim ainda ficou muito confuso. Vamos fazer o seguinte, para a gente entender bem pirâmide, vamos desenhar uma pirâmide? Isso mesmo, meu amiguinho do quarto ano, vamos desenhar uma pirâmide. Eu vou te ensinar a desenhar uma pirâmide, então você vai pegar uma folha de papel e um lápis, e eu vou te ensinar e a gente vai ver os elementos bem devagarinho, tá bom? Então, vamos lá, de olho na tela. Então, vimos aqui como é que é uma pirâmide, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos desenhar uma pirâmide. Agora, o que você vai fazer? Na folha de papel, primeiramente, você vai fazer uma base. E como é essa base? Um polígono. Então, vamos lá. Então, vou escolher aqui, ó. Então, nós temos aqui um quadrilátero, tá certo? Esse quadrilátero é a nossa base. Ok? Lembra que eu falei que a pirâmide ela possui como base um polígono. E aqui, esses pontos onde esses lados se encontram é o que nós chamamos de vértices. Então, nós temos aí quantos vértices? 4 vértices, ok? Esses aqui são vértices. Mas aí, para eu formar a pirâmide, eu tenho que fazer um ponto fora, um vértice fora. Então, vou fazer aqui. Então, olha aqui, ó. Esse é o nosso vértice que está fora. Professor, e como é que eu vou montar a pirâmide? Você vai unir esses vértices que estão aqui na base do polígono com esse vértice que está fora. Então, vamos começar. Vamos unir aqui, ó. Primeiro vértice, tá certo? Vamos unir o segundo. Vamos unir o terceiro. E vamos unir o quarto. Olha aí, ó. Então, nós temos o quê? Uma pirâmide. Olha aí, ó. Nós unimos aqui os vértices e fizemos uma pirâmide, ok? Vamos verificar cada lado aí da pirâmide. O que é cada pedacinho? Bom, aqui nós temos a base da nossa pirâmide, que é o nosso quadrilátero, tá certo? E esses elementos aqui, veja, nós chamamos de arestas. Essas linhas que nós desenhamos são chamadas de arestas, ok? Essas arestas que sobem em direção ao vértice da pirâmide, daqui a pouco nós vamos ver cada elemento, são chamadas de arestas laterais. Professor, e aqui embaixo? Bom, essas que compõem a base do nosso polígono são chamadas de arestas de base, ok? São chamadas de arestas de base, tá certo? Por quê? Elas ficam na base do polígono, elas compõem, nesse caso, os 4 lados do polígono, tá vendo?
Então, nós temos 4 arestas aqui na base, tá certo? Muito bem. Então, aqui comigo. Bom, nós vimos aí cada elemento desenhado. Você desenhou comigo a pirâmide, viu como é que se forma cada elemento, aprendeu a desenhar a pirâmide. Pode fazer pirâmide aí na parede da mamãe, tá bom? Ela vai ficar muito feliz. Mas agora nós vamos entender o que é cada elemento desse da pirâmide, tá certo? Então, de olho na tela. Elementos de uma pirâmide, tá certo? Vamos conhecer cada elemento de uma pirâmide. Nós vimos aí no desenho que são faces. Então, o que são faces? São os polígonos que podem ser observados nesse poliedro. Então, voltando ao desenho anterior, quais são os polígonos que nós podemos observar aí? Se você parar para observar, olhar aqui do lado, ó, que polígono é esse que está aqui do lado? Ó, esse polígono aqui. Bom, se você retirar esse polígono, o que você vai observar? Você vai observar que a face dele é o quê? Um triângulo, ok? Então, as pirâmides possuem como faces, ok? Os triângulos. Então, essa é a face, tá, ok? Da pirâmide. A face da pirâmide é um triângulo, tá certo? Muito bem. Então, entendemos o que é face. Arestas são o quê? Os segmentos de reta formado das interseções das faces, ok? Então, voltando ao elemento anterior, nós desenhamos as arestas, correto? Se nós formos fazer aqui um desenho, ó, então você tem aqui os vértices da pirâmide, ó. Estou fazendo os vértices aqui de um por um. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar de vermelho as arestas da base, ó. Veja, ó, de vermelho estão as arestas, que são os segmentos de reta, que unem a base do polígono. E de verde eu vou colocar as arestas que vão formar a pirâmide usando o vértice que está fora. Então, que é o pontinho que está fora. Então, olha aí, ó, de verde, olha aí, ó, de verde está o quê? As arestas laterais, tá bom? Para você entender. Então, voltando à definição, as arestas são os segmentos de reta formados nas interseções. O que é interseção, professor? Não sei o que é interseção. Interseção é isso aqui, ó. Tá vendo? Onde é que os lados estão se encontrando? Bem aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui uma face e aqui nós temos outra face. E elas estão se encontrando bem aqui, ó. Vou puxar a aresta para fora para você ver, ó. Olha aqui, ó. Elas se encontram aqui, ó. Essas arestas. Isso aqui é chamado de interseção. Vértice são o quê? Os pontos de encontro entre as arestas, ok? Então, olha aqui, os vértices são esses pontinhos que nós desenhamos aqui, ó. Olha aqui, de azul. Vou destacar mais ainda. Esses são os vértices, okay, da nossa pirâmide, tá certo? E a base, o que é a base? É o polígono usado na definição da pirâmide. No desenho anterior, a nossa base foi o quê? Um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Olha aqui, ó. Tanto nessa quanto nessa, nós usamos um quadrilátero, ok? Então, aqui comigo. Bom, nós vimos aí cada elemento da pirâmide, tá certo? Eu ensinei você a desenhar, você viu cada elemento. Vamos ver agora o desenho de uma pirâmide com todos os elementos destacados, de olho na tela. Bom, então vimos aí agora, olha aí, ó, cada elemento da pirâmide que nós demonstramos. Observe. Então, nós temos aqui os vértices, vamos começar pelos vértices. Então, ó, inicialmente nós temos o vértice aqui, ó, que é o vértice da pirâmide, que é o ponto fora. Mas na base, olha aí, de vermelho. Cada encontro dessas arestas é um vértice, ó. Estou colocando de vermelho para você ver, ó. Tá vendo? Então, esses aqui são os vértices. A base é o polígono. Nesse caso, quem é a nossa base? Então, é o polígono que forma essa parte de baixo da pirâmide. Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que figura é essa? É um hexágono. Muito bem. Então, a base da nossa pirâmide é um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Tá certo? Aqui também temos a altura da pirâmide. Para eu fazer a altura da pirâmide, eu tenho que pegar uma reta que saia do vértice ao centro da pirâmide e forme com ela um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, lembre-se, nós já revisamos isso. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Só aí dá para medir a altura da pirâmide. Bom,
As linhas que estão na base do polígono, no polígono de base, são chamadas de aresta de base, são essas semi-retas, ok? E essas linhas que saem da base do polígono, aqui, em direção ao vértice, que está aqui em cima, são chamadas de arestas de face. E aqui em amarelo está destacado o que é uma face. Por exemplo, no caso da pirâmide, as faces são triângulos. Então, observe aqui, ó, que aqui nós temos a face da pirâmide, ok? Então, vamos lá. Então, seguindo, classificação de uma pirâmide. Como é que eu faço a classificação de uma pirâmide? É de acordo com o seu número de faces. Esse número é sempre igual ao número de lados da base somado a uma unidade, exceto pela base da pirâmide. Todas as faces são o quê? Triangulares, ok? Aqui comigo. Bom, como é que eu faço a classificação de uma pirâmide? Então eu vou observar o quê? As faces da pirâmide. Eu vou fazer o quê? A contagem dessas faces, ok? Olhando também quem? A base da pirâmide, tá certo? Então agora eu vou mostrar para você a classificação de cada uma das pirâmides, tá ok? Então a gente vai observar cada uma com bastante cuidado, de olho na tela. Primeira, pirâmide triangular. Por quê? Porque ela possui um triângulo como base, ok? Triângulo, figura de 3 lados. Pirâmide quadrangular. Possui um quadrilátero como base. Quadrilátero nós já vimos, é uma figura de 4 lados. Pirâmide pentagonal. Possui um pentágono. O que é um pentágono? É uma figura de 5 lados. E pirâmide hexagonal. Possui um hexágono como base, ok? E o que é o hexágono? É uma figura de 6 lados. Então, vamos verificar cada uma. Primeiramente, a pirâmide triangular. Observe aí, pirâmide triangular. Então, a base dela é o quê? Um triângulo. Olha aqui, observe, 3 lados. 1, 2, 3. Muito bem. Seguida. Pirâmide de base o quê? Quadrada ou pirâmide quadrangular. Então, ela possui na base o quê? Um quadrado. Venha comigo. 1, 2, 3, 4. Professor, está parecendo um retângulo. É porque ela está feita numa outra visão, tá ok? Ela está inclinada, tá certo? Mas se você olhar de cima, você vai ter essa visão aqui, ó, ok? Se você olhar a pirâmide de cima, você vai enxergar ela desse jeito, tá certo? Muito bem. Pirâmide pentagonal. Por que pentagonal, professor? Porque a base dela é um pentágono, a figura de 5 lados. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. Pirâmide hexagonal. Muito bem. Por que hexagonal, professor? A base dela é um hexágono, que é uma figura o quê? De 6 lados. Muito bem. Então, venha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Planificações. Muito bem. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos conhecer as planificações das pirâmides. Nós vimos aí cada tipo de pirâmide. Ok? De base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Agora eu quero que você observe cada planificação como é que fica, tudo bem? Então eu vou trazer para você a pirâmide e ao lado a sua planificação. Então de olho na tela. Planificações. Então a primeira é da pirâmide triangular. Então observe aqui, ó. Temos aqui a pirâmide triangular, tá ok? Então vamos ver a planificação, ou seja, é como se o sólido estivesse aberto para que você veja. Como é que se forma? Muito bem, aqui no meio, olha aqui, temos a base. Veja, a base triangular. E aqui, ó, estão as faces, ó, que quando unidas vão voltar a ser o sólido, ok? Então essa é a primeira planificação. Segunda planificação, a pirâmide quadrangular. Então observe aqui a base dela. A base é o quê? Um quadrado. Então observe, está aqui o quadrado. E aqui estarão as faces. Quantas faces, professor? 4 faces, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a base, se você quiser fazer uma pirâmide em casa, né, você pode usar essa planificação. Quando você unir essas faces, você vai ter a pirâmide quadrangular. Em seguida, nós temos quem? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, é a pirâmide pentagonal. Então, observe aqui a base dela. Então, aqui a base, ó. A base é o quê? Um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
e bem aqui estão as faces. Então, observe as faces. Então, ela possui o quê? 5 faces, tudo bem? Novamente, quando você uni-las, ela vai voltar a ser esta pirâmide aqui, ó. Então, por último e não menos importante, a pirâmide de base hexagonal. Nossa, professor, ela é um pouquinho mais difícil, é verdade. Olha aqui a base. A base dela é o quê? É um hexágono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 6 lados. Logo, vai gerar quantas faces? Muito bem, vai gerar 6 faces. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Tá certo? E quando você for uni-las, novamente, vai voltar a ser esse sólido, ok? Uma dúvida importante. São tridimensionais, professor? São tridimensionais. Por quê? Porque elas saem do plano bidimensional e elas ganham status de figuras tridimensionais. Por quê, professor? Observe aí, ó. Vem aqui comigo. Então, nós temos aí, ó, o plano bidimensional. Então, no plano bidimensional, eu tenho figuras planas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um quadrado. Olha aí, ó, bidimensional. Por que a pirâmide é tridimensional? Lembra que eu falei? Nós temos que fazer um vértice fora. Olha aí, ó. Então, nós temos 4 vértices na base e um vértice fora. Então, eu vou ter que uni-las. Olha aí, ó. E o que vai acontecer? Eu vou precisar de quantas dimensões? Ó? 1, 2, 3 dimensões. Por isso, a pirâmide é tridimensional. Ok? Tridimensional, 3 dimensões. Tá certo? Aqui comigo. Muito bem, então nós vimos aí as pirâmides, vimos elementos de cada pirâmide, vimos as planificações, entendemos o que é aresta, vértice, face, tá certo? Então, chegou agora a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. São os segmentos de reta formados nas interseções da face. A definição acima se refere, letra A, arestas, letra B, base, letra C, apótema ou letra D, face. Vamos ao exercitando número 2. Com base na figura, responda qual é a base da pirâmide. Letra A, um quadrado, letra B, um pentágono, letra C, um hexágono ou letra D, um octógono. Exercitando número 3. A planificação é de uma pirâmide de base. Então, essa planificação que está aí na tela é de uma pirâmide de que base? Letra A, triangular, B, quadrangular, C, pentagonal ou D, hexagonal. Aqui comigo. Então, vamos resolver todo exercitando e daqui a pouco eu retorno para tirar todas as suas dúvidas, tá certo?
Muito bem, chegou agora a hora de resolver o nosso exercitando. Ficou com dúvida? Poxa, professor, ainda fiquei com dúvida na questão das pirâmides. Não tem problema, a gente vai resolver de uma por uma, tá certo? E eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas, então preste atenção. Vamos lá. São segmentos de reta, são segmentos de reta formados nas interseções das faces. Eu expliquei hoje o que é a interseção de face. A definição acima se refere a... Então vamos entender o seguinte, vamos pegar as faces de uma pirâmide, vamos desenhar de novo uma pirâmide. Então tem aqui uma pirâmide, tá certo? 4 vértices, eu peguei uma pirâmide de base quadrangular, vamos fazer as arestas aqui da base. Professor, mas eu quero uma pirâmide. Tudo bem, isso é muito exigente. Então vou colocar um vértice do lado de fora e vamos unir agora. Então vamos lá. Tá certo, unimos. Então vamos entender. Então aqui nós temos uma face, olha aqui a primeira face, tá certo? E eu vou colocar de verde a outra face. Então aqui eu tenho outra face. E onde é que elas se encontram? Bom, elas se encontram bem aqui, essa é a interseção delas, Essa face 1 tem interseção com essa face 2. E o que tem entre elas? Bem no meio. Vamos lá. Olha aqui, bem no meio, o que tem? Qual é a interseção? Essa reta vermelha. O que é essa reta vermelha que nós aprendemos na aula de hoje? Essas aqui são arestas. E mais especificamente, são arestas o quê? Arestas laterais. Tá certo? Então, a resposta é o quê? A letra A. Muito bem. Será que estamos certos? Vamos confirmar agora. 1, 2, 3. Muito bem. Acertamos. Aqui comigo. Então, nós vimos aí que quando você tem a interseção de uma face com a outra, essa linha que fica no meio é chamada de quê? Aresta, tá certo? Não esqueça disso. Na base, nós temos o quê? Arestas de base. Quando nós temos a interseção, o que é a interseção? O que tem em comum entre essa e essa? Então, entre uma face e outra, nós temos o quê? As arestas laterais, tá certo? De olho na tela. Com base na figura, responda. Qual é a base da pirâmide? Muito bem. A base da pirâmide está aqui, Olha aí, a base. Então, é essa figura que está aqui embaixo, ou seja, a gente vai formar 4 vértices embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Eita, então nesse caso, quantos vértices? 5 vértices. Isso já dá uma dica da nossa resposta. Se são 5 vértices, quantos lados tem essa base? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, é um polígono. Lembre que a base de uma pirâmide é sempre um polígono, tá certo? A base é sempre um polígono. E para eu saber que polígono é esse, eu tenho que ver o quê? Um número de quem? De lados. E quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 lados, qual é o nome do polígono que tem 5 lados? Ele é um pentágono, tá certo? Pentágono. Então, a resposta é o quê? Letra B. Pentágono, tá certo? Muito bem. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3. Corretíssimo. Aqui comigo. Lembre que quando você tem que analisar o tipo da pirâmide, você tem que fazer o quê? Observar o número de faces da pirâmide. Isso você vai ter a dica o quê? Olhando para a base. Nesse caso, a nossa base é o quê? Um pentágono. Essa pirâmide tem quantas faces? 5 faces, tá certo? Vamos ao nosso próximo exercitando. A planificação é de uma pirâmide de base. Então, vamos lá. Observe a planificação. Bom, a dica é o seguinte, a base está aqui no meio, tá certo? A base pode estar aqui na ponta, professor? Não, aqui não vai estar a base. Aqui são o quê? As faces da pirâmide. Essas são as faces, ok? Então, a base está aqui no meio. E quem é essa base? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Bom, 4 lados. Vocês já sabem responder. 4 lados. E observe, todos iguais. E o que? Com ângulos retinhos. Olha aqui, observe. Então, isso é o que? Um quadrado. Se é um quadrado, essa pirâmide é o que? De base quadrada. A resposta é a letra B.
Muito bem, vamos ver se estamos certos. Corretíssimos. Aqui comigo. Muito bem, chegou agora a hora do nosso resumo do conteúdo. Muito bem, chegou agora a hora do nosso resumo do conteúdo. Na aula de hoje nós vimos o quê? As pirâmides. Vimos aí a questão dos elementos, planificações, mas vamos revisar mais um pouquinho para ter certeza. De olho na tela. Uma pirâmide é um sólido geométrico formado pela reunião dos segmentos de reta com uma extremidade e um ponto fixo e outra no polígono dado sobre um plano fixo que não contém. Como os exemplos das pirâmides de geometria espacial, temos as pirâmides do Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui comigo. Então, o que nós vimos? Que a pirâmide possui o quê? Uma base, que é um polígono, tá certo? Então, olha aqui, a base do polígono. E aí, essa base vai ter o quê? As arestas, que vão unir. E aí, você vai ter o quê? Um pontinho fora. Esse ponto fora que você vai fazer o quê? A união. Então, você tem pontos na base e você vai unir até chegar no vértice da pirâmide, tá certo? Nossa, professor, mas ainda ficou complicado. Então, vamos ver um desenho da pirâmide novamente, de olho na tela. Então, aí nós temos o vértice, que é a parte de cima, temos a altura, tá certo? As arestas laterais, que estão junto das faces, as arestas de base, que estão na base do polígono. Nesse caso, é um pentágono, tá certo? E aí você tem os elementos da pirâmide, ok? Muita atenção no seguinte, tá certo? Só para a gente revisar mais um pouco. A base do polígono, ok? A base, que é um polígono, tá certo? Então aqui nós temos o quê? Um pentágono, ok? E aí nós vamos ter os vértices, que são esses pontos aqui, ó. Como é que eu vou formar a pirâmide? Eu tenho um vértice fora, vou colocar ele de amarelo, ó. Tá certo? Vértice fora. E você vai unir os vértices da base com o vértice que está fora. Aqui você já vai ter o quê? As arestas laterais. Aqui na base você tem quem? As arestas de base. Tá certo? Ok? A altura é sempre o quê? Uma reta de 90 graus entre o vértice e o polígono da base. Tá certo? Então, nós vimos aí que a pirâmide possui o quê? Polígono de base, um vértice que está fora e essas semi-retas, tá certo? Esses segmentos de reta, perdão, que unem a base ao vértice é que vão formar o quê? As arestas laterais, tá certo? Muito bem, chegou agora a hora das nossas considerações finais. Muito bem, e hoje eu trago como dica de livro esse livro aqui, maravilhoso, que é o quê? Origami para crianças, dinossauros e animais pré-históricos. O que esse livro tem de tão interessante, professor? Bom, através do origami, que é a arte de dobrar papel e formar figuras, você vai aprender não só geometria, mas também você vai poder praticar também o quê? Ciência, história, vai aprender a montar animais, observar as figuras geométricas e também observar suas características e lados. É um livro maravilhoso, muito interessante e através da brincadeira do origami você vai conseguir aprender geometria, tá certo? Então, super recomendo esse livro para você, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá certo? Sobre pirâmides. Nós viemos do Egito Antigo e chegamos até os dias atuais. Estude em casa, tá ok? Faça a revisão e os exercícios, tá certo? Então é isso. Eu lhe vejo na próxima aula. Um abração do professor Taiguara.